Você vai ter que quebrar vários paradigmas. Se tudo é difícil para você, como é que você vai imigrar então? Exatamente. Porque você só precisa começar a agir, Exato. entendeu? Para quebrar esse paradigma. E se colocar à disposição. Você vai ter que começar a fazer coisas a mais. Exatamente. Né? Ai, mas eu não consigo aprender o inglês. Eu falo, não deixe isso te paralisar. Entre o desejo de você morar fora e a atitude a ser tomada, os passos a serem tomados, você vai ter que quebrar vários paradigmas para que isso possa acontecer. Começando aqui por nós, né, usando a gente como exemplo, nós viemos de famílias humildes no Brasil, de bairros humildes, da escola pública. Estar no Canadá hoje, se a gente fosse olhar apenas com os nossos olhos, seria algo totalmente impossível. Porém, para Deus, tudo é possível. Exatamente. A gente quer deixar claro para vocês que a gente aqui é um casal cristão, tá? Respeitamos as suas, né, escolhas. Mas a gente quer dizer que a nossa história, ela não tem como a gente contar a nossa história sem incluir Deus, porque teve muito de Deus na nossa história. Como o Wagner falou, nós tínhamos condições zero de aplicar para a imigração. Na verdade, a única coisa que nós tínhamos era educação, que o Wagner tinha um mestrado, né? E aí isso aumentava ponto, e a gente era um casal novo com uma filha pequena, isso também contava ponto. Basicamente era o que a gente tinha naquele momento. Exatamente. Inglês, 0. Conta bancária, 0. Professor de escola e a gente pública. Tinha experiência, né? Experiência de trabalho a gente professor de escola pública, escola particular de vez em quando, mas o salário de professor, não importa a escola, é sempre baixo. Exatamente. Então, né? olha só. Resumindo a nossa história para você, 2007, o Wagner, um amigo dele, apresentou pra gente, né, a imigração para o Canadá. Ele falou, existe um processo chamado Skilled Worker para profissionais qualificados. E eu estou nesse processo. Wagner, como assim? Existe um processo para imigrar? Exato. Né? Ele deu o link do site do governo, como a gente faz sempre com vocês, sempre lendo do site do governo. E aí o Wagner começou a pesquisar, e a gente começou a pesquisar, começou a conversar sobre isso, amadurecer essa ideia. Tá certo? Deus colocou então um desejo no nosso coração. A gente começou a sonhar muito, gente, com isso. Mas era um sonho mesmo, porque como eu falei, a gente não tinha as condições humanas para isso. Então a gente teve que quebrar vários paradigmas. O que é um paradigma? Paradigmas são aquelas verdades que nós assumimos sobre o mundo ao nosso redor e sobre a nós mesmos. Coisas que você acredita sobre você que você nunca nem se perguntou se aquilo é realmente verdade ou não. Exatamente. Entendeu? Porque você ouviu quando você era criança ou quando você estava aí se desenvolvendo, e basicamente a melhor imagem eu gosto tanto dessa imagem. Exemplifica é exatamente esse aqui, que é o do elefante preso por uma corrente numa estaca bem pequenininha. Por que isso aqui é um desenho, mas isso acontece direto, né? Quando você viaja lá pela Ásia, a gente vê os vídeos. O elefante pequenininho, ele é preso a essa estaca, ele tenta fugir, ele aprende que ele não consegue, porque ele não tem força. Porém, ele cresce acreditando então que aquela estaca ela é muito forte. Quando ele vira adulto, ele não se esforça mais para querer se libertar dessa corrente. Ele acredita que essa é a única realidade para ele, ficar preso a essa corrente. Essa corrente é o paradigma. E todo mundo tem paradigma. Não tem uma pessoa que não tenha. Você tem que aprender a identificar e a quebrar esses paradigmas. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre os paradigmas que podem te travar aí nesse processo de morar fora, sair do país, de imigrar. Exatamente, a gente chama no inglês de deixar stuck. Exatamente. Que é te deixar paralisado, sendo que você tem todo o potencial e toda a capacidade de se mover e se libertar deles. Nós vamos comentar algumas frases aqui, se isso aplica a você ou se você conhece alguém, faz um comentário pra gente ir conversando, ok? Primeira frase, tudo é mais difícil pra mim. Quem nunca ouviu essa frase? Ou quem nunca falou essa frase? Eu já falei muito essa frase. E aí? O que isso vai acarretar na sua história aí de querer sair do país?
Se tudo é difícil para você, como é que você vai imigrar então? Exatamente. Porque se imigrar fosse simples, você acha o quê? Tava todo mundo pulando de um país para o outro. Não é verdade? E a gente chama isso de pensamentos que são às vezes automáticos e negativos, né? E aí, né, os psicólogos falam, começa a perguntar, mas tudo é difícil mesmo para você? Tem certeza? Mas e aquilo que você conseguiu lá atrás? E o curso que você fez aqui? Entendeu? Comece a substituir esse pensamento por coisas que são reais, porque esse pensamento é uma mentira, né? E coisas reais que aconteceram na sua vida para substituir esse pensamento por um pensamento positivo. Crenças limitantes. Esse é um bom, exemplo, né? Como a gente falou, a nossa história de imigração, se a gente fosse olhar para a nossa conta bancária, se eu fosse olhar para o meu nível de inglês, ou as experiências que a gente tinha de morar fora, a gente nem teria começado o processo. Eu acho que vai um pouco até além disso, sabe, gente? Batendo um papo bem aberto aqui com vocês agora. Vem muito de como nós fomos criados, né? Muitos paradigmas, eles vêm da nossa infância, de como nós crescemos, a nossa cultura influencia muito, né? Então, é aquela coisa, né? Nós saímos de um bairro bem humilde, né? Eu perdi os meus pais muito cedo, então tinha toda aquela coisa, né? Mas como que vai ser o meu futuro, né? Então, assim, mas eu ouvia, né? Tipo, você não vai dar muito certo, porque você não tem seus pais. Então você começa a ouvir essas coisas, começa a duvidar, mas será? Né? Então, assim, são mentiras, né? Exatamente. Mentiras. Algumas coisas são mais difíceis para algumas pessoas, mas todas as pessoas têm algumas coisas que são desafiadoras. Exato. Né? Para algumas pessoas é muito fácil aprender inglês, para outras é um pouco mais desafiador. Exatamente. Mas em outros aspectos vai ser diferente, entendeu? Então, por exemplo, eu era professor de matemática, então línguas não era minha praia. Só que eu não parei e falei assim, não vou aprender nunca. Não. Existe uma oportunidade, eu vou meter a cara e vou conseguir. Quebra esse paradigma. Escreve aí pra gente. Quebra esse paradigma. E isso é uma coisa que a gente vê muito de vários seguidores falando, né? Ai, mas eu não consigo aprender o inglês. Eu falo, não deixe isso te paralisar. Talvez você chegou a essa conclusão por causa de alguma experiência que você já teve quando você tentou aprender o inglês, mas isso não significa que é algo fechado, permanente e decretado na sua vida. Não. Porque gente, olha, eu era professora de português e espanhol, eu sempre gostei de aprender línguas, mas aí no Brasil eu tinha um bloqueio com o inglês. Eu já falei pra vocês em outros vídeos, eu tinha um bloqueio, eu não conseguia aprender o inglês. Mas quando chegou aqui, na semana seguinte eu já estava na escola estudando inglês, porque eu falei, eu vou aprender esse bendito inglês. Esse inglês não vai ser limitante para nada, entendeu? Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse comentário aqui, ó, da Samantha. Meu plano ainda é secreto, porque ao meu redor tem muitas pessoas assim, que só sabem me dizer que não vai dar. Então, decidi falar para ninguém. Isso. Nós fizemos a mesma coisa, tá? Nós mantivemos o plano Canadá secreto, só pessoas muito próximas da gente né, sabiam do nosso plano. Exato, sabe por quê, gente? Cada um tem uma história. Mas pra gente, a gente chegou à conclusão, pra que a gente vai falar primeiro? A gente não tem certeza até o final de que esse vai dar certo. Você vai fazendo os processos, vai mandando documentação, são vários passos, mas eles dizem, até na imigração no aeroporto você pode ser barrado. Entendeu? Negado. Então, tipo assim, a gente era muito incerto. Aí você pensa, para que eu vou compartilhar isso com pessoas que não vão fazer diferença alguma, o conhecimento, né, delas terem conhecimento no meu processo. Não vão me ajudar em nada nesse momento. Foca o seu tempo e a sua energia. Foca. A gente só falou pros amigos bem no final mesmo. A gente tava com passagem comprada, já faltava menos de um mês pra gente se mudar. Exatamente, já tava vendendo os móveis. É. Outro paradigma. Dinheiro não nasce em árvore. Quantas vezes nós ouvimos isso dos nossos pais? Mãe, me dá R$1. Você tá pensando o quê, menino? Que dinheiro dá em árvore? Né? Se você acha que, né, dinheiro não dá em árvore, né, que você acredita então que tipo assim, dinheiro só vem de forma muito difícil, com muito suor, né? Como é que você vai alcançar aí o mínimo para você poder emigrar? Se é tão difícil. Se é tão difícil.
Nós somos filhos do rei. E o nosso rei, que é o nosso Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Se ele planejou você sair do país e migrar para o Canadá, se esse é o plano de Deus, ele vai mandar os recursos, porque ele mandou para a gente. Exatamente, gente. Olha, experiência própria. No dia que eu paguei a última mensalidade do meu mestrado, porque um horário de trabalho meu, da escola lá, ele ia todo para a mensalidade do mestrado. No dia que eu paguei a última mensalidade, Deus falou no meu coração: agora se prepara, porque eu vou mandar para vocês o dinheiro para vocês imigrarem para o Canadá, porque a gente já estava fazendo o processo. Eu compartilhei isso com a Giza e foi dito e feito. Começou a aparecer tanta oportunidade para gente. Vamos supor, pagava-se aí, sei lá, R$17 a hora para a gente dar aula numa escola. Apareceu alguém oferecendo Giza para dar um curso a R$170 a hora. Foi, tipo, gente. 10 vezes mais. E olha só, você via que era algo tão poderoso, assim, sobrenatural. Por isso que eu falei, não tem como a gente deixar Deus fora da nossa história. Que eu dava aula e eu tinha começado, vou compartilhar isso com vocês, acho que é a primeira vez que eu falo isso. Eu tinha começado a dar aula numa faculdade particular. Começado, era um primeiro semestre. E aí uma aluna, e gente, eu dava aula com feras. Dos professores de português, de línguas, eu era menos experiente, só tinha gente fera. Essa aluna virou para mim e falou assim: professora, a empresa que eu trabalho tá dando um curso de comunicação oral, tal, não sei o quê. Eu pensei na senhora para dar esse curso. Entendeu? E era esse que ia pagar um valor, eu não lembro agora exatamente, tá? Mas era muito mais a hora do que eu fazia dando até mesmo na faculdade. Aí eu, meu Deus, como? Mas tem tanta gente boa aqui, ela veio logo pra mim. Entendeu? Deus. Antes da imigração, pedir pra gente mandar o comprovante que a gente tinha o dinheiro para imigrar, o valor mínimo, o dinheiro já estava na nossa conta bancária. Exatamente. De 2 professores, ok? Nós não somos filhos de pais ricos. Giza, né? Nem pais tinha. Exatamente. Exatamente. Então, gente, é plano de Deus. Você só precisa começar a agir. Exato. Entendeu? Para quebrar esse paradigma. E se colocar à disposição. Porque quando Deus começar a mandar as oportunidades, gente, é fazer, tá? Vai ser... foi puxado, né, Wagner? Trabalhando muito, mas era o momento que estava chegando. No dia que esse elefante começar a andar, essa corrente ela quebra. Enquanto esse elefante ficar parado, a corrente ela vai ficar ali. Pegou essa chave? Exatamente. E é tão transformador, porque imagina, pensando agora no elefante, né, gente, nessa figura, né? Na cabeça dele, imagina o quão limitante é a vida dele ficar só ali parado, né? Só observando a vida passar na frente dos olhos dele, né? Toda a ação ali, ele sem poder fazer nada. Quando ele toma a ação de andar, que ele vai ver que, gente, aí é um novo horizonte, é um novo mundo que se abre, né? É isso que acontece com a gente também. Outro, a vida é complicada. Se você acha que a vida que você está vivendo agora, aí no Brasil, se você estiver no Brasil, né, é complicada, imagina a vida do imigrante cheio de desafios. No nosso caso, a gente está aqui no Canadá, a gente tem que aprender uma língua nova, a língua local, porque o inglês ele vai variando de comunidades por aí, né? A cultura local, tudo isso vai mudar. Então, a gente vive fora da zona de conforto. Ainda no Brasil, a gente já não vivia mais na zona de conforto. Por quê? Nada cresce na zona de conforto. Ok? Para você conseguir sair da onde você está, você vai ter que começar a fazer coisas a mais. Exatamente. Né? Estudar na hora que está todo mundo vendo o jogo de futebol, né? Parar para fazer aí uma renda extra enquanto o pessoal está assistindo Netflix, entendeu? Essa é a mentalidade. Porque você tem um foco, não é verdade? E, gente, quando a gente tem um foco, não tem ninguém que vai fazer isso por nós, né? Somos nós que temos que tomar a ação de levantar e correr atrás, não tem jeito. A vida adulta é isso aí, né? Exatamente. Então, a vida é complicada, gente? Não. A vida é cheia de desafios.
Mas se você encarar isso como um videogame, né, que você vai entrando em fases diferentes e vai vendo mundos novos, você então começa a enxergar isso não como um limitante, mas como algo que vai te fazer crescer. Como oportunidades. E eu digo para você que quer morar fora, quer ter essa experiência, gente, ser imigrante é constante. Tá? Constantemente nós não estamos na nossa zona de conforto. Vou dar um exemplo prático para vocês. Vocês que nos seguem lá no Instagram, vocês sabem que recentemente eu troquei de trabalho, né? Uhum. Gente, tem quase 15 anos que eu estou aqui no Canadá. Nós estamos aqui. E eu estou tendo que aprender novas coisas, entendeu? Nesse novo trabalho. Inglês. Por quê? Porque agora eu estou em contato com um vocabulário que eu não usava tanto. Vocês acreditam nisso? Então você tem que estar disposto a aprender, constantemente aprender. Opa, você já está pulando pro próximo aqui. O próximo aqui, eu não aprendo nada. Exato. Eu não aprendo nada. Tô para dar deixa. Se você não aprende mais nada, é porque você está achando que não se ensina truques novos a cachorro velho? É isso? Não. Então como é que você vai aprender inglês para você emigrar? Ou quando chegar aqui, você vai ter que se adaptar, né, às profissões daqui. Se você trouxer a sua profissão do Brasil, né, de outros lugares para cá, você vai ter que ainda se adaptar aqui. Então, existem dois tipos de indivíduos, né? Um que tem uma mente limitada, que ele acha o seguinte: até certa idade eu aprendi tudo que eu poderia aprender na minha vida, então eu não aprendo mais nada, não cabe mais nada na minha cabeça, na cachola. Já ouviram essa frase? E tem aquelas que pensam o seguinte: a minha mente ela é expansiva, eu estou sempre aprendendo. Jesus trocou de trabalho agora, eu troquei de trabalho no início do ano. Comecei a trabalhar na minha área ainda, porém numa empresa nova, numa posição nova. E, gente, tá todo mundo aprendendo sistema novo, projeto novo, tudo novo para todo mundo, inclusive para mim. Então, tipo, a gente fez implementação agora, alguns erros foram cometidos, até compartilhei com o Giz, eu falei assim, mas é isso, no próximo vai ser melhor. Então, os erros ajudam você a crescer. Exatamente. Então, faça o seu currículo, estuda, faça inglês, marca aquela entrevista. Se você gaguejar, ok, eu gaguejei, eu nem sabia responder algumas perguntas na primeira entrevista, valeu como aprendizado, entendeu? Exatamente, gente, isso é muito importante. A resiliência, né? De que não deu, caiu, levanta e continua. Não deu certo a entrevista, gaguejei, perdi a oportunidade. Não, tudo bem. Poderia ter conseguido? Sim, poderia, mas usa isso como um exemplo, né, de um aprendizado para os próximos e continua, gente. Outra aqui, eu sou muito velho. Olha, sobre esse, eu vou falar para você. Vou revelar a minha idade, hein? Vou revelar a minha idade, mas tem que fazer matemática. Não vou falar. Vou te dar uma pista, a Giza me adotou. Mentira. Olha só, com quantos anos eu terminei o curso de enfermagem aqui no Canadá? Com quantos anos, gente? Eu fui ter minha primeira experiência como enfermeira aqui no Canadá. Opção número A, 70. Poxa, gente, olha isso, vocês vão deixar? É o show do milhão. Olha isso, gente. Bom, gente, eu terminei meu curso em 2020 e eu estava com 40 anos. Exatamente. Eu fui quase 40, né? Porque eu fazer 40 no final do ano. Mas foi quando eu comecei a ter minha experiência. Eu fui new grad, que a gente chama aqui, né? Nova, enfermeira nova. 40 anos, gente. Eu tirei minha certificação de gerente de projetos PMP ano passado, 45 anos. Pronto, entendeu? Então, assim, não pense que você é velho. É lógico que para emigrar tem aí certos pré-requisitos, vai depender do programa, vai ter essa questão da idade e tudo mais, tá? Tem que pesquisar. Mas o que a gente quer dizer é que a idade não é fator limitante para você avançar nos seus projetos e nos seus planos. Existe a cultura brasileira que limita a pessoa a uma certa idade e, tipo, depois dos 30, 40 anos, né, tá velho no Brasil.
Eu nem sei se é 30 ou se é 40 Acho que 40, anos. 30 não, gente, eu, hein? Tipo, depois Meu dos Deus. 30, nem adianta querer mudar de profissão. Ou voltar pra faculdade fazer um curso novo. Aqui no Canadá, Não, as pessoas acho vão que é 40. trocando de profissões, ninguém pergunta a idade. Eu conheço uma pessoa que foi contratado pela empresa de ferrovias aqui, ele já passou dos 50. Então, assim, gente, a coisa mais comum que tem aqui é voltar. Eu, quando fui fazer o curso, uma das minhas professoras, ela já tinha 65 anos, sabe? Professora lá da enfermagem. E ela falou que ela tinha se formado com 55 anos. Por quê? Ela cuidou dos filhos, todo mundo já adulto. Aí, quando todo mundo saiu de casa, cada um com sua vida, ela resolveu voltar e fazer o curso de enfermagem. E ela se formou, foi ser enfermeira com 55 anos, entendeu? Então, assim, a gente já falou que o currículo canadense, eles não perguntam que ano você nasceu, quantos anos você tem, nada disso. Por que a gente está falando tudo isso? Por causa dessa frase aqui que sempre nos motiva muito. A realidade que você vive hoje não é a única realidade possível para você. Exato, gente. Quando Exato. nós aprendemos isso, ainda estando no Brasil, a oportunidade ela se abriu e Exato. nós viemos para o Canadá. Então, não acredite que você tem apenas uma realidade possível. Existem várias outras realidades abertas, disponíveis para você. Exatamente. Gente, vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que a realidade que você está hoje não é a única realidade disponível para você? Porque quebrar paradigmas, ela liberta você, ela liberta o casal e liberta também os seus filhos. Por quê? Os seus filhos eles vão crescer com uma nova realidade. Exato. Se a gente estivesse no Brasil, a nossa filha teria ido talvez para uma escola particular, a gente daria uma suada lá para pagar. Ela teria que ralar para passar no vestibular lá da universidade e tal. E a gente pôde dar a ela uma oportunidade de viver uma outra realidade. E isso, gente, vai passar para os filhos delas, tá entendendo? Então, a gente fala assim, às vezes você pensa, eu vou imigrar. Imigração, se você for começar a pensar em todas as camadas, obrigada. Gente, é tão profundo. A transformação que vem com a imigração, se você se permitir, é muito profunda. Porque ela vai, com certeza, te afetar o seu casamento, se você vem com o seu cônjuge, afetar a sua casa, afetar seus filhos, os filhos dos seus filhos. Exatamente. Então essa é uma quebra de paradigma, assim, importantíssima, que nós estamos dando o primeiro passo. Olha que legal. Exatamente.